Nesse momento, então, temos o prazer, a alegria de convidar os nossos irmãos queridos Yasmin Madeira e César Braga Saide para fazerem uso do palco para a realização da próxima atividade. Com vocês, Yasmin Madeira e César Saide. Yasmin Madeira é fundadora do Grupo Espírita Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, que se unificou ao Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Assumiu a apresentação do programa Despertar Espírita, que atualmente é exibido na Web TV, tvnovaluz.com. Produz e apresenta os programas Encontro Diário com Jesus e Clube de Arte no Ar, exibidos na Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. César Braga Saide, natural de Londrina, no Paraná, reside atualmente na cidade de Nova Iguaçu. Graduado em Pedagogia, Psicologia, além de mestre em Educação. Expositor, escritor espírita, autor de várias obras, inclusive em parceria com o Divaldo Pereira Franco. No próximo final de semana, lançará Cartas de Ivone em Brasília, no Conselho Federativo Nacional. Sejam muito bem-vindos. Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos nesse momento tão significativo para nós. Eu estava ali assistindo o Trigueiro e estava perguntando, meu Deus do céu, qual o sentido da nossa existência agora, nesse momento? E olha, que nós estamos passando por um momento muito significativo nas nossas existências como espíritos imortais que somos. Vocês já pararam para pensar por que nós estamos encarnados exatamente nesse ponto do desenvolvimento do planeta? Onde nunca houve tantas questões tecnológicas, onde nunca houve tanto progresso, mas também com intensas questões morais. Porque nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes por Deus, fizemos certamente uma trajetória imensa e agora estamos no primeiro Congresso Regional Espírita da Baixada Fluminense. Qual o sentido disso na nossa vida, gente? Tem algo muito estranho no ar, muito bom no ar. Nós estamos sendo convidados a uma participação efetiva como espíritas que somos nesse processo de transição planetária. Não é à toa que nós estamos realizando tantas reflexões. E nós estamos aqui com o nosso querido César Saide, não é, César? É sim. Palmas para ele. Obrigado. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o César. Posso fazer pergunta para você, Se César? for fácil, eu respondo. Não é eu, vocês sabem que eu estou habituada a perguntar, né? O que é essa transição planetária, César? Nos fale o que isso representa para nós, porque nós falamos de transição fora. Parece que o planeta está em transição e nós não. Nós estamos em transição, César? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês, abraçar, rever amigos, criar novos vínculos, poder, de alguma forma, viver esse momento sublime, sobretudo aqui na Baixada Fluminense, sempre tão carente de encontros, de eventos, de possibilidades como essa. Mais do que uma mudança na constituição física do planeta, é uma mudança no nosso interior. E é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Conforme Godinho colocou, conforme André colocou, não é impossível mudar, transformar-se, não é impossível dar um passo em direção a essa transição, porque as mudanças que
naturalmente já estão ocorrendo na estrutura geológica, na atmosfera, na constituição física do planeta, refletem também essas transformações que estão se processando dentro de nós. E é preciso que estejamos atentos para acompanhar esse movimento, porque sabemos que uma separação vai se processar. Mas mais do que uma separação, no sentido de irmos para algum outro lugar ou permanecermos aqui, é uma separação daquilo que não queremos mais carregar e daquilo que precisamos com urgência manter, desenvolver, criar no nosso mundo interior. Então é sobretudo uma grande transformação subjetiva. E nós percebemos, meus irmãos, que nós estamos tendo que lidar com muitas questões, porque o mundo é relação. Nós temos que nos relacionar com o nosso próprio corpo, nós precisamos nos relacionar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as pessoas que estão à nossa volta. É um convite imenso ao equilíbrio, à análise, à autopercepção. E olha, nós vamos conversar um pouco sobre isso e vocês vão poder fazer perguntas também. Quem está com a responsabilidade do microfone na mão, levanta o braço, olha só. Então vocês vão poder fazer perguntas agora para o César e para mim. Eu convido o César a sentar aqui comigo. Vamos sentar? Vamos sentar. Vamos puxar a cadeira. Agora é um bate-papo ao pé do ouvido, viu, gente? Vocês podem perguntar. Pergunta difícil vai ficar com o César, é lógico, né? Já estamos até sentados para nos sentirmos bem à vontade. Quem vai fazer a primeira pergunta? Enquanto vocês não fazem, vocês estão elucubrando, eu já tenho uma aqui para você, César. Essa é difícil, a dessa. É. Porque, veja bem, Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona as entidades superiores a respeito da influência que os espíritos têm em nossa vida. Eu falei das relações e, propositalmente, eu não coloquei as relações que nós temos o tempo todo com os espíritos que estão ao nosso lado. E olha, a resposta foi muito taxativa. Os benfeitores disseram que as mais das vezes são eles que nos dirigem. Como é que é isso, César? A gente já tem que ficar frente a frente com os espíritos bons e aqueles que nos perseguem? Sem dúvida alguma, eles nos dirigem muito mais do que possamos imaginar. Estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Agora, é importante que nós espíritas, mesmo sabendo desta informação, não vivamos extremamente preocupados com isso, porque senão a gente se desconecta do mundo terreno e passamos a achar que até na hora que a gente vai ao banheiro tem alguém na nossa cola. Já tive alguém preocupado com isso, gente, que me fez essa pergunta. Pois é, eu tenho um amigo que ele recebe muitas inspirações quando ele está tomando banho. E aí eu disse, olha, provavelmente esse espírito não se assusta com o que ele vê. E eu disse naturalmente para levantar a autoestima dele, né? É um amigo muito querido. Então, de fato, eles estão à nossa volta. Mas eu me recordo de uma frase do filósofo existencialista Kierkegaard, que se escreve Kierkegaard, dinamarquês, teólogo também, quando ele dizia, assomando ao púlpito da igreja onde ele pregava, ele dizia, se nós observássemos melhor os remadores, normalmente os remadores se põem de costas para a margem aonde desejam chegar e estão de frente para o ponto do qual tentam se distanciar. E por ver os fiéis da igreja protestante muito preocupados com a vida espiritual, ele dizia então no seu discurso, no seu sermão, deem, entre aspas, as costas para a vida espiritual e fiquem de frente para a vida material. Porque se a gente quiser saber se a nossa presença do lado de lá já é necessária, basta a gente analisar que estamos encarnados e o mundo reclama a nossa presença e os nossos testemunhos. O nosso grande pano de fundo é a vida espiritual.
Como já disse o teólogo Teilhard de Chardin, somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário. Por isso o nosso grande pano de fundo é a vida espiritual, mas é um mundo terreno com os seus desafios, com as suas complexidades, com as lutas, com tudo isso que André bem colocou na sua fala, que deve merecer o nosso foco. E, obviamente, para atravessarmos esta encarnação, contamos com os bons espíritos e também contamos com aqueles que tentam nos atrapalhar, porque se eles tentam nos atrapalhar, ou os nossos guias estão permitindo, ou nós é que estamos permitindo este assédio com aquilo que ainda não logramos modificar no nosso mundo interior. Olha, eu fui buscada no atendimento fraterno há algumas semanas atrás por uma senhora que disse assim: Yasmin, olha só, tem como mudar de anjo de guarda? Eu disse, como assim? Não, porque eu acho que o meu deve estar fazendo curso com Emmanuel, porque ele está exigindo de mim uma disciplina muito grande. Onde ele está, que ele não está me ajudando, evitando determinados problemas que eu estou passando? E aí eu te pergunto, por que os benfeitores não evitam que nós caiamos em determinadas armadilhas? Eles não têm como nos impedir, mas naturalmente eles nos aconselham. Nos aconselham através de um bom livro, de um sonho, de um amigo encarnado, inclusive de pessoas não espíritas. Mas entra o nosso livre-arbítrio e a nossa necessidade de viver experiências. Emmanuel tem uma página muito bonita, intitulada Males Menores, em que ele fala de amor ferramenta, um amor que nos testa a paciência, nos testa a perseverança, um amor que nos testa a sensibilidade, a ternura, e ele vai elencando vários outros amores ou várias outras relações. Então nós temos necessidade de passar por todo este processo, mas isso não precisa ser mórbido, isso não precisa ser num estado de tamanha depressão, como falou o nosso André. Isso não precisa ser triste, isso pode ser com mais alegria, porque às vezes me dá a sensação que para ser um bom espírita tem que ser circunspecto, taciturno, muito fechado, mas também nem todos seremos tão viscerais quanto o André. O André, ele poderia não falar absolutamente nada, que o corpo dele estaria comunicando o tempo inteiro. Então o anjo da guarda está do nosso lado. Só que existem as nossas escolhas, Yasmin. Eles não vão nos impedir de nós fazermos as nossas escolhas. Eles podem nos amparar, mas eles não vão mexer uma linha dentro daquilo que é a nossa obrigação. Numa ocasião, um sujeito procurou Chico Xavier e disse assim: Chico, eu não aguento mais essas provas e essas expiações. Se eu assinei esse contrato, eu gostaria de modificar as cláusulas. E aí Emmanuel respondeu para o interlocutor: Chico, diga ao nosso irmão que os espíritos que foram os avalistas dele concordam plenamente que ele modifique as cláusulas do contrato. Eles apenas mandam um recado, que eles não serão mais fiadores dele. E ele então preferiu continuar com as mesmas cláusulas do contrato. Temos alguma pergunta? Temos aí? Olha, temos sim, vamos lá. Bom, meu nome é Kátia. Como é que a gente pode ter esse relacionamento dinâmico, né? Nessas relações internas e internas, dentro da casa espírita, na evangelização e na nossa autoevangelização, porque quando a gente evangeliza, na verdade, nós evangelizamos. Essa é muito difícil, eu vou passar para o César, tá bom, gente? Muito amiga. Nas palavras iniciais do espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é um livro que a primeira vez que eu li eu me encantei, eu queria ser um dos discípulos.
Depois o tempo foi passando, eu cheguei à conclusão de que eu não estava com essa bola toda. E aí reli a obra, 20 anos depois. E ali eu percebi, um pouco mais maduro, as imperfeições dos discípulos. E me dei conta de que Jesus convocou 12 almas que não eram perfeitas, que não eram espíritos puros, querendo nos mostrar que conta conosco, embora e apesar das nossas imperfeições. E lá o Espírito Humberto de Campos, finalizando a apresentação dele, ele diz assim: que muitos somos espíritos esclarecidos, Kátia, e poucos somos evangelizados. Eu particularmente me catalogo na conta de um espírito esclarecido, que tenta se esclarecer e se evangelizar. Então esses desencontros que ocorrem na evangelização e na casa espírita, certamente respondem pelo fato de sermos esclarecidos, ou estarmos em processo de esclarecimento, mas ainda não termos concluído o nosso processo de autoevangelização. Mas aí vai uma dica. Uma coisa são os nossos conflitos internos. A palavra conflito vem de uma expressão latina, conflicto, que significa embate, peleja, choque. Quanto melhor resolução nós conseguirmos em relação aos nossos conflitos internos, menos nós vamos nos enroscar nos conflitos interpessoais. Costumo dizer, numa expressão muito simplista, por atender pessoas no consultório, que normalmente nós temos dois tipos de pessoa: as pessoas que têm problema e as que são problema. Então tenhamos cuidado para termos problema e não sermos um problema. Para Kátia, e também é bom nós refletirmos, porque nós passamos por vários desafios dentro da casa espírita, e desafios interpessoais, nos quais nós nos magoamos muito, porque ali é o nosso cadinho redentor, aonde nós desejamos conviver de forma fraterna e servir a Jesus doando o melhor de nós. Há um estudioso da Universidade de Harvard, Howard Gardner. Ele é um grande pesquisador das potencialidades humanas, que ele chama de inteligências múltiplas. Fazem parte dessas potencialidades o potencial interpessoal, ou seja, é a inteligência e a capacidade daquele que sabe lidar com o próximo. Essa inteligência interpessoal nós podemos ativar, ou seja, criar uma empatia, observando que aqueles irmãos que estão no nosso convívio, ali no cadinho do movimento espírita, mas também no nosso lar, são companheiros detentores de chaves para a nossa evolução. São convites para nós treinarmos a paciência, a tolerância, mas não é permitir que o outro haja da forma que ele deseja. Não, nós também podemos e devemos dar limites, mas é saber como dar esses limites. Então, nesses estudos que se fazem na área da psicologia a respeito das relações, eles nos falam o seguinte, que quando nós vamos abordar alguém, precisamos observar primeiro se nós não estamos com uma visão equivocada, muitas vezes buscando orientação de companheiros que estão ali na nossa vivência. Às vezes estamos corretos, mas será que é a hora de falar? Será que nós vamos expor a pessoa, o companheiro, a uma vergonha? Então, muitas vezes nós precisamos chamá-lo ao entendimento em particular. E ao fazermos o nosso esclarecimento, procurarmos não colocar o dedo em riste. Você é isso, você é aquilo, ou está assim. Mas nós falarmos de o que nós sentimos diante do comportamento. Olha, quando você age assim, eu sinto dessa maneira. Ou a minha
forma de perceber a realidade ou aquela situação é essa e essa. Essas são dicas, né, César, que podem nos ajudar muito, mas sempre há uma contrapartida. Às vezes a gente tenta fazer o melhor, mas o companheiro não está receptivo, né? Sim. É preciso tomar cuidado, porque às vezes, em nome da chamada pureza doutrinária, nós viramos um rolo compressor e atropelamos as pessoas. Uma coisa é dar o feedback, é ser assertivo, é chamar em particular, é também reconhecer as qualidades. Outra é sermos um rolo compressor. Gandhi dizia que a verdade pode ser dura como um diamante ou suave como a flor do pessegueiro. Às vezes usamos da dureza do diamante com o outro e desejamos que ele tenha a suavidade da flor do pessegueiro conosco. É preciso ter cuidado. Ao mesmo tempo, existem também pessoas que se vitimam com muita facilidade, embora isso só ocorra em outros arraiais, porque todos os espíritas da Baixada Fluminense não se melindram. Com certeza não, tá? Gente. Nós temos aqui uma vacina desenvolvida contra o melindre, contra a suscetibilidade. Então nós da Baixada não temos problemas com melindre. Pequenos problemas, temos grandes problemas, mas superáveis. Com certeza. E eu gostaria de saber se mais alguém desejaria fazer uma pergunta. Temos mais alguém? Vamos lá. Boa tarde. Bom dia ainda, né? César, nós estamos passando, o planeta passa por esse transição. E nós ouvimos há pouco dizer que todos os espíritos, principalmente aqueles inferiores, estão tendo uma chance de voltar. Aqui no planeta Terra, a gente convive com problemas que para e pensa, não é possível que alguém consiga fazer isso, as maldades, todos os fatos que a gente tem. E aí eu pergunto, como agir, como tentar conviver com isso tudo, com essa transição, com esses espíritos que estão chegando e precisam dessa chance, mas às vezes a gente mesmo não consegue dar. Ok. Arli, né? Arli, Martin Luther King, aquele grande líder negro norte-americano, pastor protestante, disse, quando descreveu o seu sonho, entre tantas coisas bonitas do que ele falou e escreveu, que as gerações do futuro olhariam para o passado, assustadas, com um olhar de estranhamento, ao perceberem tanta maldade, tantas atrocidades, tantas barbaridades, mas também olhariam abismadas, estarrecidas, quando percebessem que os bons se omitiram, que os bons cruzaram os braços. Então é preciso que não cruzemos os nossos braços, que tudo isso que nos assusta, que nos alerta, que nos deixa em estado sobressaltado, não nos paralise os braços, as pernas, nem os impulsos mais sagrados do nosso coração. Que façamos o que estiver ao nosso alcance. Não é preciso fazer muita coisa, basta que a gente faça o que esteja ao nosso alcance. Aí eu me lembro de um programa antigo da Rede Globo chamado Caso Verdade, em que uma menina, eu sempre conto essa história e me repito, obviamente, a menina estava desejando fazer uma passeata e organizou uma passeata, fechou uma rua de grande trânsito e, por ter feito um pouco mais do que devia, foi levada para a delegacia. Não havia o estatuto da criança e do adolescente, ela foi levada para a delegacia porque a mãe era delegada e o policial já a conhecia. E chegando lá, minha filha, o que você fez? E ela deu as explicações. Mãe, a floresta amazônica. Mãe, os jacarés do Pantanal. O efeito estufa. E foi elencando uma série de itens que ela entendia que eram prejudiciais à vida planetária. A mãe ouviu pacientemente
e no final disse assim: filha, tudo o que você falou é belíssimo, mas eu não consigo entender porque até hoje você não regou a samambaia lá de casa. Então vamos regar a nossa samambaia no âmbito familiar, na casa espírita, na época de eleição, na reivindicação dos direitos e também no cumprimento dos nossos deveres. Não precisamos fazer muito, basta que façamos o que está ao alcance das nossas possibilidades. César, falando isso, eu me lembrei, eu vou ter agora uma conversinha ao pé de ouvido com vocês. Vou até puxar para cá a cadeira, mais um pouquinho. Só nós, tá? Só a gente. Há uma necessidade de nós regarmos também a nossa samambaia íntima. Nós observarmos que há vários chamamentos no dia a dia para os quais nós temos que ter muito cuidado. Não são poucos os companheiros que acabam perturbando a sua mente, visitando pelas facilidades que o mundo hoje traz e a tecnologia, sites perturbadores da internet. Acabamos nos desequilibrando com o Face, com esse recurso que pode nos trazer alegrias, mas que nos tira muitas vezes do equilíbrio do dia a dia. Nós precisamos nos dar conta que nós temos que regar com a água da oração diária o nosso equilíbrio próprio, porque senão, meus irmãos, nós nos perdemos numa espécie de hipnose que está governando o mundo. Então, as leituras edificantes que nós fazemos no diário, não é só de vez em quando, nós precisamos nos alimentar de recursos, a leitura edificante, aquela oração, o passe, uma atividade no bem. É lógico que a caridade, ela começa desde manhã até a noite, porque nós precisamos moldar o nosso olhar para aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos traz para a prática do bem. E isso traz em nós uma energia, que é a energia do amor. Mas precisamos inserir, pelo menos uma vez por semana, algo funcional. Não, aquele dia eu também pratico atos voluntários do bem. Esses são recursos que nós não podemos abrir mão para a construção de uma lucidez interna e de um bem-estar e um equilíbrio emocional. É isso não? Com certeza. E é preciso ter cuidado com a neurose de perfeição. Eu me recordo de uma página do espírito Hilário Silva, que está no livro Ideal Espírita, quando ele narra o encontro de alguns espíritos inferiores e o chefe dessa malta de espíritos pede conta das ações, das incursões, dos assédios que eles haviam desenvolvido durante aquela semana. E um diz assim: eu consegui fazer com que uma passista caísse, quebrasse o braço e ficasse ausente dos passes por um mês. E o líder diz assim: mas por mais meritória que tenha sido a sua ação, certamente ela foi socorrida, foi amparada, e aquela casa tem muitos passistas. Um outro diz assim: eu consegui induzir um expositor espírita a uma queda moral e cair em descrédito perante o público. E o mentor das trevas reflete e diz assim: mas outros vão aparecer e vão substituí-lo, e certamente o trabalho dos espíritas vai prosseguir. E por fim um terceiro disse assim: eu consegui durante mais de um mês incutir na cabeça de um grupo de trabalhadores espíritas que eles são imperfeitos. E eles foram desanimando, foram se acreditando sem credenciais para as tarefas que abraçaram. E o líder disse: isso mesmo, vamos espalhar o espantalho da imperfeição, que certamente os espíritas desertarão das suas tarefas.
e foi aplaudido. Então tenhamos cuidado com a neurose da perfeição, porque ela também pode nos paralisar. Nenhum de nós precisa ser um grande orador para ser um bom divulgador da doutrina. Não precisa ter um magnetismo sublime, curativo, para poder aplicar um passe. Ninguém precisa ser um psicólogo com PhD para atuar no atendimento fraterno. E ninguém precisa ser conhecido e ter destaque no movimento espírita para manejar uma pá, uma caçarola, uma vassoura na intimidade do centro espírita. E nós não temos hierarquia de tarefas. Quem escreve, quem fala, não é mais importante do que aquele que no anonimato cotidiano dos centros espíritas realiza tarefas maravilhosas e imprescindíveis. Muito bom, gente! Lindo demais! Eu me recordo de uma amiga, médica, psiquiatra, que me ligou dizendo que estava padecendo um processo de depressão. Ela estava indo para a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, para passar os 4 dias do carnaval lá. Ela disse: Yasmin, eu estou indo, né? E a função dela, geralmente, é ela na área médica. E aí nós orando, né? No telefone mesmo, eu tive a intuição e falei: olha, vai para a área da cozinha, que você vai sentir uma diferença muito grande. E ela me ligou 2 dias depois: Yasmin, eu nunca lavei tanta panela, eu nunca lavei tanta louça, mas eu estou numa alegria imensa. E é isso que nós precisamos conquistar, a alegria do serviço, é o amor em ação, porque nesse nível que nós estamos, amor é sinônimo de cuidar. E quando nós estamos cuidando de algo ou alguém, essa energia brilha dentro de nós. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Vamos lá. Bom dia, César. Bom dia, Bom dia. Yasmin. Bom dia a todos. Me chamo Davi e gostaria que vocês abordassem a questão da vigilância. O nosso querido Mestre Jesus nos deixou a máxima do vigiai e orai, em Mateus, Lucas e Marcos. Então, eu gostaria de saber que vocês, como explorar a questão da vigilância espiritual no nosso dia a dia. Quais são as ações que a gente deve exercer todo dia, nessa lida diária, para conseguirmos atingir a vigilância espiritual. Davi, né? Vamos lá então, César, começa você. Começo? Começa. Você é muito simpática, viu, Yasmin? Amiga, é para essas coisas, César, não é mesmo? Ora! O aplauso é porque eles concordam que você é simpática. Eu vou narrar uma história que já creio que narrei quando estive com Geraldo, lá em Campina Grande, no MIEP. Alberto tantas vezes já foi a esse evento, é uma pessoa sempre muito querida e muito aguardada lá. E é uma história verídica porque, inclusive, a personagem dessa história se encontra aqui e ela naturalmente vai se recordar. E essa história me foi narrada por ela mesma, que numa ocasião, estando no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, que boa parte dos que estão aqui conhecem, lá na Praça da Bandeira, essa companheira, essa amiga querida, a professora Terezinha Oliveira de Souza, estava lá vendendo livros, porque faz parte do grupo de senhoras, de jovens, enfim, de homens que acompanham Divaldo na sua temporada no Rio e vão dando toda aquela infraestrutura, toda aquela cobertura. E Divaldo então vira-se para Terezinha e diz assim: Terezinha, Joana de Ângeles está preocupada com você. E Terezinha faz uma reflexão rápida e numa fração de segundos mentalmente se pergunta: ué, mas por que será que ela está preocupada comigo? 24 horas eu estou trabalhando profissionalmente, doutrinariamente, por que ela estará preocupada?
E no meio desse turbilhão de pensamentos, Divaldo diz para ela: Joana está dizendo que você anda dormindo no volante. Sim, vocês veem que Joana tem até tempo para observar isso, né? Claro que existem os espíritos que se encarregam de informá-la também, o que não impede que ela pessoalmente vá ver os seus tutelados e tuteladas. Porque você anda dormindo no volante, e sabe por quê que você anda dormindo? Porque depois de um dia estafante de trabalho, inúmeras pessoas ligam para a sua casa, altas horas da noite, no chamado horário dos espíritas, para pedirem orientação espiritual. E você, com a melhor das intenções, cheia de boa vontade, entra pela madrugada. No dia seguinte, você está sem energias, sem forças e sem foco. Joana está dizendo que são os espíritos inferiores que estão induzindo essas pessoas a ligarem para sua casa altas horas da noite. É possível que alguns de nós, Davi, precisemos de mais trabalho, ou precisemos de um melhor foco na tarefa que abraçamos, para não entrarmos no cansaço do bem, como nos fala Joana no livro Sendas Luminosas, o cansaço do bem. O bem tem que ser uma fonte de renovação, de reabastecimento. Se aquilo está me chateando, me deixando enfadado, ou não é uma tarefa para a qual eu tenha vocação, ou eu já fechei um ciclo ali, ou eu estou sobrecarregado. Mas no caso dela, ela passou a ficar mais vigilante, Davi, por entender que ela estava extrapolando e redefiniu, redesenhou a sua ação na tarefa espírita. Então tenhamos vigilância, não apenas com a ausência de trabalho, mas também com o excesso de trabalho. Eu estava me recordando agora de 2 capítulos essenciais na nossa formação. Um deles é o Laboratório do Mundo Invisível, no livro A Gênese, de Allan Kardec. Quem puder anotar para ler ou reler em casa é muito significativo. Outro é o capítulo 14 do livro A Gênese. Nesses capítulos, Kardec fala sobre o poder do pensamento atuando, dando qualidade ao fluido cósmico universal. No capítulo 14, mais especificamente, da Gênese, ele diz o seguinte: como nós estamos mergulhados no fluido, assim como os peixes estão mergulhados na água, nós damos com o nosso pensamento e as nossas emoções qualidade a esse fluido. Ele fala das criações do pensamento, criações fluídicas que nós fazemos. Então eu posso, com o meu pensamento voltado ao bem, dar qualidade a esse fluido de proteção e posso expandi-lo, enviá-lo a companheiros que eu desejo favorecer. Um amigo muito querido, que foi presidente de uma casa em Duque de Caxias durante mais de 30 anos, ele me relatou certa feita que, entendo qualidade de vidente, uma vez, ele esteve trabalhando com um rapaz e toda hora que ele olhava para o rapaz, vinha na mente dele imediatamente a figura de Nossa Senhora da Aparecida. E aí ele ficou, nossa, mas era olhar para o rapaz que vinha a figura da Nossa Senhora da Aparecida na mente dele. Ele teve um momento que ele não aguentou a curiosidade e chegou para o rapaz na hora de um cafezinho e perguntou ao colega: fulano, você é devoto de Nossa Senhora da Aparecida? E o rapaz disse: não, eu nem sou católico. Ah, minha mãe é católica, você sabe que ela diz para mim que ela reza todo dia pedindo para Nossa Senhora da Aparecida ficar na minha frente? Ele disse: ela está conseguindo. Então, o que acontece? Não é que Nossa Senhora da Aparecida estivesse na frente, mas era uma criação fluídica. E qual o tom dessa criação fluídica, meus irmãos? O tom da proteção, que era o ideário da mãe.
Então, em realidade, nós fazemos criações e podemos nos utilizar mais em sabendo desse potencial da nossa mente, do nosso pensamento, desse recurso. Vamos visualizar Jesus, vamos visualizar um campo magnético em torno de nós, em torno da nossa casa, visualizar, enfim, algo que nos traga proteção e dar a esse fluido essa qualidade. Em utilizando isso, com certeza, nós estaremos beneficiando a nós e aos nossos amores. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Você está sem microfone, né? Temos uma compareceres, não? É pessoal que está gravando. Aqui na frente, ó. Vamos lá. Obrigado, bom dia. Eu sou Séries Helena, frequento a doutrina espírita desde os 13 anos de idade, porque antes disso eu não sabia nem o que eu era, se eu era católica, o que eu era. Eu sei que eu pedi a benção para o padre, Padre João Mus. Ele passava com aquela batininha preta e eu falava, benção, padre. Você é o quê? Eu falei, eu sou católico. Eu não sabia, minha mãe só depois me levou lá para o centro espírita, a dona Nelly e seu Nício. Mas quando você fez a observação de que o rapaz estava observando a Nossa Senhora da Aparecida na frente, me ocorreu uma lembrança do massacre do Carandiru. E o depoimento de um rapaz que era visitado pela mãe constantemente, e ela falava para o filho, lê o Salmo 91, mas lê todo dia. E no dia do massacre, que realmente desencarnaram vários espíritos coletivamente, pela aquela violência policial, ele se fingiu de morto. Ele se jogou lá no meio dos mortos e ficou lembrando do Salmo 91, ditando o Salmo 91, e ele sobreviveu. Então, o poder, né, forte da influência materna, que muitas mães olvidam, né, esquecem, que tem aquele poder forte sobre os filhos, não é? Então, tem gente aí que não sabe nem fazer bolo, às vezes pede ajuda às filhas e tudo mais. Não vou nem dizer quem é, mas tudo bem. Bom dia para todos nós. É muito significativo isso, meus irmãos, porque nós começamos a perceber esse poder que nós temos de influenciar. Certa feita, a minha avó, assistindo comigo um jornal nacional e vendo uma questão da guerra, acabando o jornal, ela disse, minha filha, vamos resolver essa situação, pega lá o evangelho. Eu achei ótimo, né? Minha avó resolvendo a guerra com o evangelho. Aí ela abriu, e eu lemos algumas passagens, mas também algumas orações naquele capítulo Coletânea de Preces Espíritas. E aí ela fez uma oração que me tocou profundamente, quando eu hoje me lembro, me toca. Ela dizendo, Senhor, eu sou uma pessoa idosa, estou do outro lado do mundo, mas o meu coração não pode calar diante do sofrimento de meus irmãos. Eu sei que pelo pensamento e pela oração eu posso influenciar para o bem todas as situações, que as energias que eu estou movimentando neste momento possam envolver essas almas tão conflituosas e que a tua paz lhes inunde o coração agora e sempre. Eu senti uma emoção tão forte, porque eu percebi que a minha avó, de alguma maneira, pode ter dado aquela colherinha, mas ela interferiu beneficamente numa situação. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que temos esse poder do amor. Bom, meu nome é Lúcia, eu tenho uma pergunta para o César. Estou te aliviando, tá, Yasmin? Muito obrigada, minha querida. Bom, é o seguinte, eu percebo não só em mim, tá, mas em outras pessoas que até trabalham na casa espírita, a gente tem essa perda de vontade,
às vezes, de trabalhar em si, tá? Se engajar no serviço de uma forma realmente mais séria. Então, eu gostaria de saber de você, com a sua experiência, o que você pode dizer para a gente, como sair dessa zona de acomodação e melhorar a vontade no trabalho, não sendo só... porque eu sei que é importante trabalhar, mas sair de casa para ir lá, evangelizar, participar ativamente, como tem pessoas que têm isso na veia, eu não tenho, tá? Então, eu coloco isso e vejo outras pessoas na mesma situação. Gostaria da sua palavra. Antes da resposta do nosso querido César, nós gostaríamos de avisar que, infelizmente, já fomos avisados pela equipe de coordenação que temos tão somente 5 minutos. Então, essa vai ser a última pergunta a ser respondida, tá bom? Vou responder contando uma outra história, tá? E é uma história em que o personagem também se encontra aqui. Não sei se ele está aqui no salão nesse momento ou se ele deu uma saída para alguma coisa. E é uma história também verídica que ocorreu com o nosso irmão José Raul Teixeira. E foi ele mesmo que já narrou isso em palestra, em livro biográfico, enfim. Então não há por que não socializar a informação. Ele conta que ao longo da vida dele como médium e como expositor espírita, em alguns momentos, ele teve dúvidas, dilemas, conflitos, porque é uma figura humana, não é uma máquina que falava e que fala de espiritismo, não é um autômato, é um ser humano. Então que ele também viveu suas hesitações, seus conflitos. E que numa ocasião, ele fez uma prece, pedindo ao espírito Joana de Ângeles que lhe desse uma resposta, porque ia em determinados lugares e em muitas ocasiões os convidados nem ficavam para ouvir, ou desdenhavam, ou se deslocava para regiões longínquas do país e nem sempre as coisas ocorriam conforme ele desejava e conforme ele entendia que deveriam ocorrer à luz do Espiritismo. E indo à Bahia, acompanhando o médium Divaldo Pereira Franco, numa série de palestras pela Serra Baiana, num instante Divaldo sente um aperto no peito, por conta de angina, e pede ao motorista para parar. E sai, e Raul, que estava acompanhando Divaldo, sai junto, de braços dados. Divaldo, então, tenta respirar profundamente para que o mal-estar passasse e vira-se para Raul e diz assim: Raul, sem que Raul tivesse falado absolutamente nada, Joana de Ângeles está dizendo que vale a pena sim você prosseguir falando de espiritismo. Não importa quantas pessoas estejam para lhe ouvir, se haverá ou não haverá aplausos, embora essa não fosse a preocupação dele, vai ser bom para você, porque é uma tarefa que você abraçou e solicitou na vida espiritual para se desincumbir dela no mundo terreno. Então vale a pena para você. Por isso prossiga na sua tarefa. Então eu te diria, vale a pena para você. Prossiga na sua tarefa. E como um amigo espiritual me disse uma vez, eu que não sou médium de grandes faculdades, disse assim, e deixo para você e deixo para todos nós: acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, chateado, porque respeito seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo te convida a desistir.
creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo que você é, embora quase nada ou muito pouco acredite ser, acredito em você. Meus irmãos, não pare. Emocionados no término desse nosso bate-papo tão informal, eu gostaria de falar sobre a nossa emoção e o quanto nós já superamos tantas questões no nosso passado e aqui estamos numa manhã radiosa, unidos, estudando e refletindo, desejando nos melhorar e melhorar o mundo que nos cerca. Então, meus irmãos, olhando daqui para aí, eu vejo estrelas, eu vejo amigos, eu vejo companheiros queridos do Cristo, servidores do seu amor na terra, que desejam ao máximo contribuir com Jesus nesse período de transição pelo qual todos nós estamos passando. Então agora são as nossas salvas de palmas para vocês.